Em pesquisa recente realizada pela FIFA, cerca de 270 milhões de pessoas jogam futebol no mundo apenas nos dias atuais. Se expandirmos essa conta durante as últimas 7 décadas, podemos afirmar que a quantidade ainda é muito maior. Entre todas essas pessoas, hoje vamos falar sobre o melhor de todos, Pelé. Além de ser famoso por ser o maior jogador da história pelos mais de 1000 gols e pelas 3 Copas do Mundo conquistadas, ele também já fez algumas atividades como ator, cantor, militar, ministro dos esportes, garoto propaganda de várias marcas e um dos eventos mais inacreditáveis, uma guerra foi interrompida para vê-lo jogar. Considerado o rei do futebol, ele faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, e hoje vamos contar uma parte de sua fascinante história de vida em menos de 10 minutos. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Pelé é filho de Celeste e João Ramos do Nascimento, que ficou famoso como Dondinho e também foi jogador de futebol. Seu apelido Pelé é porque quando ele era criança ele gostava bastante do jogador Bilé e pronunciava seu nome constantemente de maneira incorreta. Pelé tinha 2 irmãos e teve uma infância simples na década de 40, chegando a fazer bicos como sapateiro, engraxate e vendedor de pastéis ainda na transição para a adolescência. Seu pai transitou entre alguns clubes importantes como Atlético Mineiro e Fluminense, mas teve sérios problemas no joelho que acabou atrapalhando um desempenho ainda melhor. Então, em 1945, ele acabou acertando com o Bauru e se mudou com a família para a cidade com o mesmo nome no interior de São Paulo. Nessa época, com aproximadamente 12 anos, Pelé começou a gostar e praticar futebol. Rapidamente conseguiu atuar em alguns times da região. Durante uma partida, um olheiro do Bauru viu seu talento e o levou para fazer um teste no mesmo clube em que seu pai atuava. Ele começou a chamar a atenção rapidamente. Em algumas partidas, marcou 7 gols, ajudando seu time a ganhar com placares exorbitantes, de 21-0 e 12-1, por exemplo. Logo ficou famoso, saindo em jornais locais e chamando muita atenção do público. Contudo, sua passagem no Bauru foi relativamente rápida, e o Santos, que até hoje é conhecido por revelar grandes craques, naquela época já fazia um trabalho muito bom na categoria de base e tinha uma série de parcerias com times do interior de São Paulo. Logo, não demorou para o olheiro Valdemar de Brito o levar para o clube da Vila Belmiro, e começava ali uma trajetória de sucesso incrível. Pelé chegou ao Santos com 15 anos e logo assinou seu primeiro contrato profissional. Ele atuou rapidamente ainda no time amador e na primeira temporada marcou 13 gols em 13 jogos. Ainda em 56 ele começou a chamar a atenção da imprensa e de outros clubes que já começavam a fazer propostas para o time de Santos. Muitas pessoas já diziam que ele poderia ser o maior jogador que já havia existido. Mesmo assim, ele permaneceu boa parte da temporada atuando como reserva e em jogos menores, devido exclusivamente à sua pouca idade. Porém, no ano seguinte, com 10 meses de carreira, ele já foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, e o Santos já colocou como titular e dono da camisa 10, fato que se repetiria durante 18 anos da sua carreira. Ele terminou aquele ano como artilheiro do Campeonato Paulista, algo que se repetiria 11 vezes, recorde mantido até hoje, e fazendo 57 gols em todas as competições. Nesse ano ele também marcou seu primeiro gol na seleção brasileira, com 16 anos. Ainda adolescente, no final do ano de 1958, ele recebeu o apelido de Rei, que o acompanharia até o final de sua vida, e colecionou uma série de recordes. Conseguiu seu primeiro título paulista com o Santos e marcou 58 gols na competição, recorde que permanece até hoje e provavelmente jamais será batido. Ele fez nessa competição o dobro de gols do segundo colocado na artilharia. Também nesse ano, Pelé marcou 80 gols e chegou a 100 gols na carreira, ainda com 18 anos e 106 partidas. Mas o que ficou marcado de fato nessa década foi a Copa do Mundo de 58, onde Pelé se destacou com a camisa 10 da seleção e conseguiu seu primeiro título mundial, para variar, quebrando uma série de recordes que permanecem ativos até hoje. Ele foi o jogador mais jovem da história a marcar gols em Copa, com 17 anos, o jogador mais jovem a participar de uma final e o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. O Santos aproveitou muito bem a fama de Pelé e o ótimo time que tinha. Então, nos anos 60, fez inúmeras excursões mundo afora, recebendo uma boa quantia financeira e também inúmeras propostas dos principais times mundiais. Isso deixou o clube extremamente famoso e, consequentemente, Pelé mais ainda. Além disso, o time ganhou tudo que podia, incluindo 2 Libertadores e o Mundial de 62 e 63. Todos os títulos com Pelé brigando na artilharia e sendo o destaque principal do time. Nessa década, o clube ganhou 23 títulos, se consolidando até hoje como um dos maiores times que já existiu. E Pelé também conseguiu sua segunda Copa do Mundo em 62, mesmo jogando poucas partidas devido a uma lesão muscular importante. Além disso, seguiu quebrando diversos recordes, e o mais famoso deles em 69, quando chegou à marca dos 1000 gols em uma partida contra o Vasco no Maracanã com apenas 13 anos de carreira profissional. O feito foi tão comemorado que a partida ficou 20 minutos interrompida. Nos anos 70 ele continuou dando show de passava e o Santos apresentando aquele time mundo afora.
Paralelo a isso, logo no começo da década ele conquistou o tricampeonato mundial com a seleção brasileira, com um dos maiores times da história, que tinha Gerson, Rivelino, Jairzinho, entre outros. Posteriormente ele começou a ter alguns problemas contratuais e administrativos com o Santos, e em 74 decidiu se aposentar do futebol brasileiro. Logo na sequência ele descobriu que estava com uma grave crise financeira e resolveu sair rapidamente da aposentadoria para atuar no New York Cosmos dos Estados Unidos. Lá conseguiu recuperar sua saúde financeira porque se tornou o atleta mais bem pago do mundo. Ele atuou no Cosmos de 75 a 77. Sua estreia levou 10 milhões de pessoas para a frente da TV, e ele teve uma média de público de 35 mil pessoas por partida, algo inacreditável em um país que nunca gostou do futebol. Até o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, se rendeu ao rei. Disse ele em uma conversa com Pelé: "Meu nome é Ronald Reagan. Eu sou o presidente dos Estados Unidos da América, mas você não precisa se apresentar, porque todo mundo sabe quem é o Pelé." Ele jogou 111 partidas, marcando 65 gols. Em 1º de outubro de 77, Pelé encerrou sua carreira em uma partida de exibição entre o Cosmos e o Santos, diante de 75 mil pessoas. Na seleção, ele ainda pisou nos gramados pela última vez para uma partida realizada especialmente na ocasião do seu aniversário de 50 anos em 1990, contra uma seleção de craques do resto do mundo. Pelé foi substituído pela última vez, aos 42 minutos de partida, pelo então jogador do Corinthians, Neto, que entrou e fez um gol de falta na derrota do Brasil por 2-1. Poderíamos falar inúmeras curiosidades e fatos incríveis sobre ele. Podemos fazer isso em uma parte 2 se vocês quiserem. Por hora, vamos destacar alguns fatos importantes. O maior jogador da história do futebol brasileiro foi batizado Edson Arantes do Nascimento, em homenagem ao famoso inventor americano Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica em 1879. Inclusive, a homenagem ao inventor tem um motivo. Quando nasceu Pelé, a energia elétrica tinha acabado de chegar à cidade. Um dos eventos mais terríveis da África foi a Guerra de Biafra, que chocou o mundo com suas imagens marcantes e comoventes de adultos e crianças em estado de extrema fome ou até morta. 2 grupos étnicos estavam em conflito na região da Nigéria. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram durante toda a guerra. Em 4 de fevereiro de 69, a guerra foi interrompida para que o Santos de Pelé pudesse jogar no país. Durante a fase de excursões do time na região da África, o Santos fechou um acordo para se apresentar no local desde que tivesse segurança de que tudo aconteceria dentro do previsto, que de fato acabou acontecendo. Cerca de 25 mil pessoas compareceram ao jogo, que acabou com vitória do Santos por 2-1 e com Pelé sendo muito homenageado. Pelé foi o jogador mais jovem e com menos partidas a conseguir chegar à marca dos 100 gols na carreira. Ele fez isso em 106 partidas com 18 anos. Para ter uma ideia desse feito, em termos comparativos com a atualidade, Haaland demorou 146 partidas para chegar a 100 gols, Neymar 176, Messi 214, Cristiano Ronaldo 298. Muito mais que o dobro de partidas de Pelé. O único ser humano que se aproxima do rei foi o também brasileiro Ronaldo Fenômeno, que chegou à marca de 100 gols com 108 partidas e 20 anos. Toda a história deixa evidente o talento dele com a bola nos pés, mas acreditem, ele também era um ótimo goleiro, treinava bastante e chegou a atuar 4 vezes na posição sem tomar nenhum gol sequer. No total foram 54 minutos atuando nessa posição. Vamos agora a seus impressionantes números. Pelé fez na carreira um total de 1.283 gols em 1.375 jogos, um total de 1.091 gols pelo Santos, 65 pelo New York Cosmos e 95 na seleção brasileira, contando jogos oficiais e não oficiais, além de 32 por outros times. Desses, ele marcou 12 vezes em Copa do Mundo, lembrando que a de 62 ele praticamente não jogou. Em 92 partidas, ele marcou mais de 3 gols. Acha isso muito? Em 30 jogos, ele fez 4 gols. Em 7 jogos ele fez 5 gols, e uma vez ele marcou 8 gols na mesma partida. Ele tem 37 títulos oficiais nos 3 clubes que jogou oficialmente, Santos, Cosmos e Seleção Brasileira. Ele foi eleito o melhor jogador da história pela FIFA e o Comitê Olímpico Internacional o elegeu como atleta do século. Pelé recebeu mais votos que o pugilista Muhammad Ali, que ficou em segundo, o velocista Carl Lewis, que ficou em terceiro, e o astro da NBA Michael Jordan, que ficou em quarto lugar. A revista Times o colocou como uma das 100 personalidades mais importantes do século. Apesar de não existir o prêmio de melhor jogador do ano na época, posteriormente ele recebeu o prêmio honorário da organizadora retroativamente por 7 anos e entrou em todas as listas dos melhores times da história. Na cultura popular, Pelé já participou de mais de 10 filmes, um deles ao lado de Stallone. Já foi tema de diversas músicas, já compôs, já foi personagem de histórias da Turma da Mônica, comentarista esportivo e algumas vezes apareceu em jogos de videogames mundo afora. Também foi garoto propaganda de marcas como Coca-Cola, Pepsi, Volkswagen, Emirates, Honda, entre outras. A morte de Pelé foi um dos assuntos mais comentados de 2022. Ele recebeu homenagens de todos os grandes times mundiais e de grandes personalidades fora do mundo do futebol, como o presidente dos Estados Unidos e da França.
Atores como Sylvester Stallone e Will Smith também prestaram homenagens. Ele também foi lembrado na Times Square e foi capa principal de todos os principais jornais do mundo. Encerramos o vídeo com as palavras de seu grande amigo Galvão Bueno, que disse no dia de sua morte: "Meu amigo Edson se foi, mas Pelé não, Pelé é eterno." Obrigado por assistir ao vídeo. Se puder se inscrever no canal e ajudar o projeto, ficaremos gratos. Grande abraço.